Hoje eu vou falar sobre organização e arquitetura de computadores. Esse é um tema muito importante dentro da área da tecnologia, porque basicamente tudo que a gente usa hoje depende disso, mesmo que a gente não perceba durante o nosso dia a dia. A arquitetura de computadores define como o computador é projetado, ou seja, como ele foi pensado, quais são as suas capacidades, o que ele consegue fazer e como ele corresponde aos nossos comandos. De organização, já está mais ligada à parte prática, mostrando como esse componente funcionam todos juntos, como eles se conectam e como a informação circula dentro da própria máquina. Para ficar mais fácil de entender, é como se a arquitetura fosse o projeto de uma casa e a organização fosse a forma de como os cômodos estão distribuídos e como as pessoas usam espaço no dia a dia. Esse tema ele é muito importante porque praticamente tudo hoje depende dos computadores, como celulares, notebooks, sistemas de empresas, redes sociais, jogos e até coisas como caixas eletrônicos e carros modernos. Falando um pouco sobre a parte histórica, um dos modelos mais importantes já criados foi a arquitetura de von Neumann. Dom von Neumann foi um dos maiores gênios da matemática e da computação da história. Ele nasceu em 1903, em Budapeste, na Hungria, e desde criança já demonstrava uma inteligência fora do comum. Dizem que ele conseguia fazer contas enormes de cabeça e tinha uma memória impressionante. Ao longo da vida, se destacou em várias áreas, como matemática, física, economia e computação. Von Neumann ficou muito conhecido por contribuir para a criação dos computadores modernos. Antes dele, os computadores eram muito diferentes dos que usamos hoje. Ele ajudou a desenvolver a chamada arquitetura de von Neumann, um modelo que organiza o funcionamento do computador com memória, processador e armazenamento de dados. Esse modelo é usado até hoje como base para praticamente todos os computadores, celulares e notebooks do mundo. Além disso, ele trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial em projetos científicos importantes. Participou do desenvolvimento de cálculos usados no projeto Manhattan, que criou a bomba atômica. Apesar disso, suas contribuições não ficaram apenas na área militar. Ele também ajudou no avanço da inteligência artificial, da teoria dos jogos e da programação. A teoria dos jogos, por exemplo, foi uma área em que von Neumann teve grande destaque. Ela estuda estratégias e tomadas de decisão em situações de competição ou cooperação. Hoje essa teoria é utilizada em economia, política, empresas e até em jogos online. Outra contribuição muito importante foi o desenvolvimento da computação eletrônica. Ele acreditava que as máquinas poderiam armazenar programas e executar tarefas automaticamente, algo revolucionário para a época. Graças às ideias dele, os computadores passaram a ser mais rápidos, eficientes e capazes de realizar operações complexas. John von Neumann faleceu em 1957, mas seu legado continua presente até hoje. Sempre que usamos um computador, um celular ou qualquer dispositivo digital, estamos utilizando conceitos que ele ajudou a criar. Por isso, ele é considerado um dos pais da computação moderna e uma das pessoas mais importantes da história da tecnologia. Ela trouxe uma ideia revolucionária para a época, que foi armazenar dados e instruções na mesma memória. Antes disso, os computadores eram muito mais limitados e difíceis de programar. Com essa mudança, ficou muito mais fácil desenvolver sistemas e programas, porque tudo passou a ser tratado de forma mais organizada e eficiente. Esse modelo é tão importante que ele ainda influencia a maioria dos computadores atuais, mesmo com algumas melhorias ao longo do tempo. Mesmo sendo muito importante, essa arquitetura também tem uma limitação conhecida como gargalo de von Neumann. Este processo acontece porque o processador precisa acessar as mesmas memórias tanto para buscar dados quanto para buscar instruções, o que pode gerar uma espécie de fila de processamento. Com isso, o sistema pode ficar mais lento, principalmente quando precisa lidar com muitas tarefas ao mesmo tempo, como abrir vários programas ou rodar algo mais pesado. Para tentar resolver esse problema, surgiu outro modelo chamado arquitetura Harvard. A principal diferença é que ela separa a memória de dados da memória de instruções. Isso permite que o processador acesse os dois dados ao mesmo tempo.
o que melhora bastante o desempenho e deixa o processamento mais rápido e eficiente. Para entender melhor, imagine que você tem duas gavetas, uma só para documentos e outra só para objetos. Assim você não precisa ficar procurando tudo no mesmo lugar, o que economiza tempo. Hoje em dia, muitos sistemas usam essa mistura de duas arquiteturas, aproveitando o que cada um atende melhor para melhorar o desempenho dos dispositivos. Outro ponto importante são os tipos de arquitetura chamado RISC e CISC. O RISC, que significa Conjunto Reduzido de Instruções, trabalha com comandos mais simples e rápidos. Isso faz com que ele seja mais eficiente em várias situações, principalmente em dispositivos móveis, como celulares, onde o consumo de energia também é importante. Já o CISC utiliza instruções mais complexas, que conseguem realizar tarefas maiores com menos comandos. Isso pode facilitar em algum tipo de processamento, principalmente computadores mais tradicionais. Falando agora de CPU, que é a unidade central de processamento, ela é considerado o cérebro do computador, e nela que praticamente tudo acontece, desde cálculos simples até operações mais complexas. Dentro da CPU, existem algumas partes importantes, como os registradores, que armazenam dados temporários. A ULA, que é a unidade lógica e aritmética, responsável por fazer cálculos e operações lógicas, é a unidade de controle que coordena todo o funcionamento, dizendo o que cada parte deve fazer. Sem a CPU, o computador simplesmente não conseguiria funcionar, porque ela é responsável por executar todas as instruções dos programas. O funcionamento do computador acontece através de algo chamado ciclo de instrução. Esse ciclo é repetido milhões ou até bilhões de vezes por segundo e é justamente isso que permite que qualquer programa funcione, desde os mais simples até os mais complexos. Bom, esse ciclo possui três etapas principais: buscar, decodificar e executar. O primeiro, o computador busca a instrução na memória, que normalmente fica na memória RAM. Depois disso, ele decodifica, ou seja, ele interpreta aquela instrução para entender o que precisa ser feito. E por fim, ele executa a ação, podendo ser um cálculo, uma comparação ou até um envio de dados para outro componente. Mesmo parecendo algo simples, esse processo acontece de forma extremamente rápida, em frações de segundo, quase que instantaneamente. O mais importante é que esse ciclo não acontece só uma vez, ele se repete continuamente enquanto o computador estiver ligado. Por exemplo, se você abre um aplicativo, digita uma mensagem ou até rola a tela do celular, milhares de ciclos de instrução estão acontecendo ao mesmo tempo, para que tudo aquilo funcione de forma fluida. Outro ponto importante são os barramentos, que funcionam como se fossem estradas dentro de um computador, por onde todas as informações circulam entre os componentes. Existem três tipos de barramento: o barramento de dados, que é responsável por transportar as informações entre si, como números, letras ou comandos; o barramento de endereço, que indica exatamente onde esses dados devem ir; e o barramento de controle, que organiza toda essa comunicação, dizendo quando enviar, quando receber e como cada parte deve agir. Esses três tipos trabalham juntos o tempo todo para garantir que o computador funcione corretamente. Sem os barramentos, seria como ter várias partes funcionando isoladamente, sem conseguir trocar informações. Ou seja, o computador simplesmente não funcionaria. A memória do computador também é um ponto essencial e funciona de forma de hierarquia. Isso significa que existem diferentes tipos de memória, cada uma com função específica. A memória cache é a mais rápida, mas também é a menor. Ela guarda informações e são usadas com mais frequência. Depois temos a RAM, que armazena os dados dos programas que estão em uso no momento. E por último temos o armazenamento como HD ou SSD, que guarda os arquivos de forma permanente. Por exemplo, quando você abre um aplicativo e ele sai do armazenamento e vai para a RAM, para poder ser acessado mais rapidamente. Também existem os dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse, monitor, até a tela do celular, que permite a interação entre o usuário e o computador. Tudo isso está presente no nosso dia a dia. Mesmo que a gente não perceba, em coisas como as redes sociais, jogos e aplicativos de banco, sistemas de empresa e até dispositivos inteligentes. Concluindo, a organização e a arquitetura dos computadores são fundamentais para entender como a tecnologia funciona. Elas explicam por que alguns dispositivos são mais rápidos do que outros, porque alguns conseguem fazer mais tarefas ao mesmo tempo, e com tudo isso acontece por trás das telas, que a gente usa todos os dias.